Olá pessoal, estamos de volta com mais um canal É Cultura. Se você é professor, professora, aluno, aluna ou apreciador de arte e cultura no geral, então este programa é dedicado a você. No programa de hoje, vamos bater um papo bem bacana sobre literatura. Está aqui conosco o professor Luiz Eduardo, de História, e a professora Regiane Raquel, de Literatura, ambos da Secretaria de Educação. Professores, sejam bem-vindos. Que agradeço. Obrigado. Pois é, professores, nós sabemos que Marília de Dirceu, uma obra de Tomás Antônio Gonzaga, está indicada para o Programa de Avaliação Seriada, o PAS, da UNB, Universidade de Brasília. Nós sabemos que é uma escola artística chamada Arcadismo ou Neoclassicismo. Sim. E que contexto era esse? Então, no Brasil, segunda metade do século XVIII, mas as raízes do arcadismo realmente vieram da Europa no início do século, e a gente tem um contexto de retomada, como diz o neoclassicismo, de retomada de toda essa cultura clássica, da mitologia, das questões de volta à razão, um pouco uma negação do barroco, da questão da sacralização, dessa dúvida entre céu e terra, entre sagrado e profano. Então se retoma um pouco aquela realidade mais racional. Imaterial. Imaterial, Imaterial. exatamente. Pois é. Professor, politicamente, economicamente, o que estava acontecendo na Europa e depois no Brasil nessa época? Como a professora estava acabando de dizer aqui, era a transição do barroco entrando no arcadismo, no neoclassicismo, porque o barroco já não atendia mais às pretensões burguesas daquela época. A gente está no auge da Revolução Industrial, está no auge do Iluminismo, percussores, grandes autores como Rousseau, Diderot, Voltaire, esses caras começaram a implantar um individualismo que até então estava muito pequenininho e que a partir desses pensamentos ele começa a crescer. Então eu acho que o neoclassicismo, o arcadismo, ele vem exatamente nessa transição, começando a trazer esse individualismo, começando a se encaixar dentro de um processo da Revolução Industrial, do Iluminismo e quem sabe mais tarde até do capitalismo. No Brasil, o arcadismo ele começou como? Com quem? Então, ele começou com Cláudio Manuel da Costa, e todo aquele movimento dos inconfidentes, na verdade, eles se reuniam, então tinha uma efervescência, muito artística em todos os sentidos. Mas a literatura fez bastante uso por conta dessa volta ao classicismo, então se renova esse gosto pela poesia, principalmente, e o Brasil não tinha, pode-se dizer assim, poetas. Então a gente diz que o Tomás Antônio Gonzaga é o primeiro grande poeta que nós temos dentro da realidade brasileira. Apesar de português, dentro da realidade brasileira, ele é o nosso primeiro grande poeta. E a importância das academias? Porque Cláudio Manuel da Costa também foi o fundador da primeira academia, Sim. Que importância, eu pergunto agora para vocês dois, que importância essas academias tiveram na questão política, e na questão também da produção literária? Então, com certeza foi o ponto de início para uma produção realmente literária brasileira. Então a gente tem aí um início das reuniões realmente dos intelectuais nesse sentido. Então ali a gente vê realmente o primeiro grande passo para esse encontro de acadêmicos nessa produção literária. Então a gente diz que é o momento chave da literatura brasileira, do início dessa produção de literatura. Consequentemente, nasce todo um pensamento nativista de emancipação, de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Todo o arcadismo ele é impregnado dessa ideologia de quê? De combate à opulência, ao luxo que a monarquia, que não tinha mais poder econômico, também usufruía. Então essa é uma marca interessante.
E falando de Marília, de Dirceu, né, de Maria Doroteia, e também de uma característica marcante do arcadismo, que é o fingimento, esse romance aconteceu realmente ou também fazia parte do fingimento? Então, né, tem aí toda uma mitologia, né, essa volta até o neoclassicismo tem essa coisa, né, de trazer à tona os mitos, grandes mitos. Então, na verdade, a gente tem estudos, né, históricos, acadêmicos, que mostram que realmente eles foram pessoas reais, né, a Maria Doroteia e toda essa história, mas, né, naquela aura toda de fingimento realmente, né, de exacerbar o sentimento, de exacerbar as relações, tanto que tem uma pesquisa muito interessante que conta que na época, né, o próprio Vila Rica ali, o próprio Ouro Preto, era uma cidade muito suja e tal, e não é isso que a gente vê nos versos, né, tem essa coisa do campo, das flores, do passeio de mão dada, né, entre os dois. Então tem exatamente da vida simples, né, do campo como o lugar perfeito para os amantes, né. Então tem mesmo essa coisa do fingimento, de florear, né, a coisa. Quando a gente fala de arcadismo, a gente fala muito de história, né? Aliás, a literatura não pode se desvincular da história, né? E aí a gente fala também de uma volta à cultura clássica nesse aspecto aí. E aí existem os termos, alguns que se popularizaram mais, né? E quem vai trabalhar a literatura não pode deixar de falar disso aí, né? Então, Carpe Diem, Aurea Mediocritas, né? Exatamente, que são termos relacionados a isso aí. E como a gente também fala muito de volta ao campo, né? Nós não podemos deixar de falar do Brasil nesse aspecto. O Brasil ele tinha tudo a favor, né, dessa produção artística desse momento. Não é? O que acontecia com o Brasil? Então, o Brasil tinha um ambiente totalmente propício, né? Um clima tropical, a natureza muito farta, né? Então, a fauna, né? Então, a gente tem esse cenário muito perfeito para a realização, né? Para a inspiração até do poeta, né? Então, acho que o Brasil era o lugar ideal, né? Pelas descrições arcadistas, era o campo ideal para a realização dos amantes, dos amores e da vida simples, né? Juntando isso aí que ela está falando, uma parte importante é o momento econômico que a gente vivia. A gente estava no auge da produção aurífera. Então, o ouro, ele trouxe para dentro da história do Brasil uma coisa inédita que era a classe média. Que até então, na época do açúcar, você só tinha duas classes, o senhor de engenho e o resto. Agora, pela primeira vez, vai aparecer as pessoas que vão poder ganhar dinheiro de uma forma mais liberal. Por exemplo, professores, médicos, dentistas, como o próprio Tiradentes, vão começar a fazer sucesso e vão começar a aparecer, despontar. E eu acho que esse momento da riqueza, de muito ouro e tal, que torna também mais, digamos assim, coloca mais lenha no caldeirão de coisas diversas que estavam acontecendo. Principalmente no que se refere à literatura. Porque com grana você pode estudar mais, você pode trabalhar mais, você pode ir para a Europa, você pode viajar para um lado, você pode viajar para o outro. Trazer artistas de fora, que era muito comum. A gente está falando de uma época que era 2 milhões de habitantes concentrados, era a província mais respeitada da colônia. Como é que os professores poderiam trabalhar essa matéria? Nós falamos muito de literatura e história, mas a gente sabe que cabe aí também filosofia, sociologia, artes, né? Como é que isso poderia ser trabalhado? Nossa, um caldeirão, dá trabalho pra caramba. Que você vê, a parte histórica, por exemplo, a gente abordou bastante aqui. Em filosofia, vamos para cima do iluminismo, a gente pode até voltar no mundo socrático, que é dali que vem o arcadismo, ele vai buscar lá no mundo clássico. Então, quer dizer, a gente pode falar dos sofistas, dos pré-socráticos, dos socráticos, fazer uma analogia com esses caras no mundo do século XVIII. Então, arte nem se fala. Com certeza. A própria Marília, né? Ela, assim, não se tem retrato nenhum da Marília e da Maria Doroteia, né? E do Tomás, né? Do pseudônimo. Então, assim, a própria arte pode explorar isso, porque ele descreve bem, né,
a Marília e ele próprio. Então, pode trabalhar a questão do retrato, então tem uma série de coisas, o cenário, né? Até de música, por exemplo. Se eu sou um professor de música que tem um conhecimento legal de violão, eu faria arranjo para as letras, que algumas delas são rimadas, que dá para você... né, dos versos, né? Dá para você brincar com isso também. Dá para você... Métrica, rima, a gente vai para matemática, né? Então... Sociologia, então, é o outro caldeirão, porque ali com o ouro você vai ter uma infinidade de pessoas diferentes, vivendo uma diversidade diferente. Poxa, até escravo que virava homens ricos, como Chico Rei, que se tornou célebre ali dentro, foi por causa do ouro que ele encontrou. Chica da Silva, porque casou com João Contratador. Quer dizer, tem várias coisas que pode aproveitar dentro da área sociológica, filosófica, se bobear até nas exatas, mas aí eu não vou entrar nessa área não. Fica a dica, né, para os professores, então, trabalhar em sala de aula e trabalhar de maneira conjunta, né? Um trechinho, né, de Marília de Dirceu fala assim: que havemos de esperar, Marília bela, que vão passando os florescentes dias, as glórias que vêm tarde já vêm frias, e pode, enfim, mudar-se a nossa estrela. Ah não, minha Marília, aproveite-se o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Então os arcadistas tinham pressa, né, de viver o amor, de viver o momento presente, né, o carpe diem. E eles falam muito, voltando aí, na mudança, né, de cenário, sair das cidades, do urbano, para o campo. Houve, então, uma saída desses Árcades para o campo? Então, eu acho que aí a gente entra novamente na questão do fingimento, né? Na realidade, a vida era muito urbana e essa questão do campo ficava em segundo plano, né? O professor de história pode me ajudar nesse sentido. Mas a poesia, ela tem essa possibilidade, né? A própria literatura de fazer viajar, de ir para outro mundo, de voltar, né, a Arcádia, né, o lugar onde se tem a inspiração ali maior para se fazer realmente poesia. Junto à natureza, né? Ao meu ver, era um pensamento mais filosófico, né? A volta do campo era negar a nobreza. Exatamente. Negar aquela opulência, aquele luxo. Contradição entre, né, os dois cenários. Exatamente. Né? Vamos voltar aqui para a burguesia, vamos ficar numa coisa simples e tal e tal. Mas que não tinha nada de simples, que a gente sabe que, né, eles viviam uma urbanidade muito grande e tal. E muito complexa até. É isso. É bem interessante, né? Professor Luiz Eduardo, professora Regiane, obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. Valeu. A você que nos prestigia assistindo ao nosso programa, um abraço e até o nosso próximo encontro.